Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre limites e continuidade de funções de várias variáveis. Nós já vimos o que é funções de várias variáveis. Agora estudaremos os limites. O limite de uma função f de x, y, quando x, y tende para um valor x0, y0, é o número L se existir e é representado por limite de f de xy tendendo a x0, y0, que é igual a um valor L. Se o limite existir, resultar em um valor finito e real no ponto x0, y0, dizemos que a função é contínua neste ponto. Caso contrário, a função será descontínua no ponto. O mesmo é válido para um intervalo, isto é, a função é contínua no intervalo quando o limite existe em todos os seus pontos desse intervalo. Em geral, é fácil verificar a continuidade das funções, por simples expressão da mesma. Nas funções abaixo, o limite existirá sempre, com exceção das restrições. Veja esse exemplo 1. f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos x vezes y. É contínua para para o ordenado xy. Observe que essa aí é uma função polinomial. Da mesma forma, esse exemplo 2. Ela é contínua para todo x e y. Nesse caso, a gente tem que observar qual o domínio da função e verificar se ela é contínua ou não na região que mostraremos aqui, esta região. Ela é contínua para todo x vezes y diferente de 1, ou seja, y diferente de 1 sobre x. Agora vejamos essa outra função. Eu tenho f de xy igual a x mais y sobre x menos y. Então, primeiro passo, verificar o domínio dessa função. Então, x menos y. Então, o que é que nós vamos ver? Que o domínio da função é para todo par ordenado xy pertencendo a reais, tas que y é diferente de x. Então, observe, ela é contínua para todo x diferente de y. Então, observe essas regiões, que são regiões onde está o domínio da função. Nesse caso aí, nós temos o logaritmo de x menos y. Ela é contínua para todo x, y, tais que x menos y seja maior do que zero. Isto é, y maior do que x. Observa que y igual a x é essa reta. Então, nós temos essa região que vai ser o quê? O nosso domínio. Certo? Toda essa y maior do que g, a imagem aqui, ó, e todo o domínio nessa área. Então, todo y maior do que x. Veja essa outra aí, que o domínio é uma circunferência de centro na origem e de raio igual a 1. Então, o que é que nós podemos dizer? Que essa função ela é contínua. Mas é contínua quando ocorre que x ao quadrado mais y é menor ou igual a 1. Veja o nosso disco aqui, ó. O contorno, nosso disco, então, representa o domínio da circunferência de centro na origem. Para esse outro caso, o que é que nós temos a observar? Obrigatoriamente, nós temos que y menos x sobre x tem que ser maior ou igual a zero. Isto é, y maior ou igual a 1 sobre x, que resulta nesse gráfico. Ora, limite. O conceito de limite de funções ordinárias pode ser estendido para funções de várias variáveis. Assim, dizes que f de xy tende para um valor definido L, ou que o limite de f de xy é igual a L quando o par ordenado xy se aproxima de x0 e y0. Se quanto mais perto xy estiver de x0 e y0, mais perto eu tenho f de x, y estará de L. Observar bem.
quando xy se aproximar de x0 e y0, f de xy se aproxima de L. A notação pode ser feita dessas duas formas. Ora, no limite da função de duas variáveis, o limite pode vir por qualquer lado, pelo eixo x, pelo eixo dos y, pode vir por cima, por baixo, pelas laterais. Então, nós vamos estudar o limite verificando vários caminhos. As propriedades dos limites de duas variáveis são as mesmas propriedades que utilizamos para o limite de uma só variável. As mesmas propriedades, as mesmas operações. Vamos calcular esse limite. Eu tenho aí um limite de várias variáveis. Eu tenho o limite 5x ao cubo, y vezes z, mais 7xyz ao cubo, mais 2x, y2, mais x2, yz, dividido por x menos yz. Com x tendendo, com x, y e z, tendendo 2, 2 e 1. Então nós temos aí uma terna. Calcula-se substituindo os valores da mesma forma que estávamos calculando para o limite de uma só variável. Veja esse outro exemplo. Como x tende a zero, então a gente vai dizer que, no caso, aí, em pauta, temos o quê? Temos a indeterminação, e aí nós retiramos a indeterminação, fatorando o numerador e trabalhando a simplificação, este com este aqui, ó, simplificando esse valor, trabalhando a fatoração, fatorando o numerador, olha cá, numerador fatorado, né? Então aí vai dar 0. Algumas questões para vocês fazerem. Copiem e calculem. Determinar o valor dos seguintes limites quando existirem. Então, você testa. Se houver possibilidade de fatorar, fatora. Se não, utiliza uns caminhos, ou pelo eixo do x, ou pelo eixo dos y, ou por uma reta, passando pela origem. Escolha os caminhos que vocês desejam. 2 caminhos é suficiente. Mais valores aqui para vocês trabalharem. Para o cálculo de limite de funções polinomiais e funções lineares, é só substituir os valores para os quais de x e y estão tendendo. Para funções racionais, quando ocorre indeterminação, ao fazer esse procedimento, deve então usar regras dos 2 caminhos. Olha lá, a regra dos 2 caminhos. Caso os valores dos caminhos sejam iguais, o limite existe. Caso os valores sejam diferentes, o limite não existe. Mostrar que o limite de x ao quadrado menos y ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, não existe. Ora, se observarmos, temos que aí vai dar 0 sobre 0, a uma indeterminação. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar 2 caminhos. Primeiro, a gente vai trabalhar sobre o eixo do x. Trabalhando sobre o eixo do x, y é 0. Depois trabalhar pelo eixo dos y, caso queira. Caso não queira, vamos trabalhar pela reta y igual a x. Então eu tenho 2 caminhos. Os caminhos eu determino, basta determinar 2 caminhos. Determinando 2 caminhos, os valores, se os valores são diferentes, então não há limite, ou seja, não existe um limite. O conceito de continuidade de uma função é o mesmo já descrito em funções ordinárias, ou seja, em funções de uma variável. Assim diz que uma função f de x é contínua em x0 e y0, se o limite de f de x, xy tendendo a x0 e y0,
é igual a f de x, y0. Nesse caso, mostrar que f de x, y não é contínuo em x0 igual a 0, 0. Então, façamos também. Utiliza-se os dois caminhos e verifica se o limite existe. Então, mãos à obra. Nós tentamos verificar se o limite, se ele é igual a f de x0. As propriedades da continuidade, vemos as 4 propriedades que são as mesmas para a função de uma variável ou de funções ordinárias.